Olá, pessoal, aqui é Paula Dair para mais um bate-papo, mais um Papo Net. Trazendo de volta aqui uma boa colaboradora que já esteve aqui antes, né? Estava com saudade de falar de Creative Cloud, aliás, eu estou até com dificuldade de pronunciar corretamente essa, da Adobe, né? Ela que é a primeira Design Master da América Latina, né? Se certificar entre homens e mulheres, não tem esse negócio de feminismo com ela não, entre homens e mulheres ela Yeah. foi logo a primeira. Tá? Entre qualquer um, para baixo do Equador foi ela, tá? E está aqui para falar com a gente hoje sobre a integração, né? Sobre a integração dos pacotes da Adobe, né? Para usar uma frase dela, dividir para conquistar, dividir as tarefas entre os softwares da Adobe para você conquistar um melhor desempenho e um melhor. Então fique aí, já curta agora, já aproveita para curtir, já se inscreva se você ainda não for inscrito no canal, ative as notificações para receber as notificações dos próximos bate-papos da gente e vamos começar que eu vou apresentar a Fabi daqui a pouquinho. Então, pessoal, essa é Fabiana Go, né? Como eu disse, uma Design Master, que já há algum tempo vem trabalhando com documentação, né? Também com pacotes Adobe, é claro, que é a proficiência dela, que é o território que ela domina, né? Onde é a leoa mãe ali que domina aquele território todo, mas ela estava com saudade de falar das integrações dos pacotes do InDesign, do Photoshop e os outros softwares. Então eu chamei ela aqui para matar essa saudade e também para nos enriquecer de conhecimento dessas dicas importantes que só ela conhece, né? Melhor do que ninguém. Fabi, é um prazer te receber de volta e eu espero que você seja uma entrevistada de carteirinha aqui no Papo Net, viu? Você faz falta. Maravilha, obrigada, Daí. Prazer, mandar um abraço para todo mundo aí. Para quem estava perguntando, né? Às vezes as pessoas me perguntam nas mídias sociais, você sumiu e tal. Eu estou aqui na minha caverna trabalhando com a Document Cloud, né? Com documentação digital, assinaturas eletrônicas e digitais, e trabalhando muito com formato PDF. Então, diferente dos últimos quase 20 anos aí da minha vida, que eu fiquei com Photoshop, Illustrator, InDesign aberto aí o tempo todo, eu tenho trabalhado muito com Acrobat, né? Menos com Creative Cloud. Então, quando o Adair me chamou, eu falei, Paulo, eu quero matar a saudade aí da Creative Cloud, que faz tempo que eu não falo sobre ela, e virei usuária, né? Faz tempo que eu não dou palestras e tal, mas a gente tem conhecimento e conhecimento é a única coisa que você multiplica à medida que você divide, né? É loucura isso. Então eu fico feliz com a oportunidade. Ok. E aí, a gente vai falar exatamente do quê? O que você vai mostrar para a gente dos truques aí, das dicas para integrar esses pacotes? Que a gente compra um pacote, né? Na verdade, a gente compra um pacote, mas nem todo mundo instala tudo, né? Geralmente instala dois, instala três, e às vezes poderia instalar um que ajudasse a fazer uma tarefa que você acaba fazendo no software errado, né? Explica para a gente aí como é que as pessoas se arrumam, se arranjam com essa integração. É verdade, e às vezes, Adair, o que você instala ainda, você acaba ficando preso ali, ó, só coisas que o Photoshop faz, coisas que o InDesign faz, coisas que o Illustrator faz, separa os conteúdos, quando você poderia conectar essa rede de informações e diminuir retrabalho, né? Eu acho que o grande dilema hoje do design é a produtividade, porque as pessoas que faziam para o impresso antes tiveram que se adaptar para mídias digitais. E não significa que você tirou o impresso, que você tirou essa parte. Você ainda tem que trabalhar com digital. Na verdade, o profissional de hoje é tecnicamente proficiente, ele tem que saber navegar em vários meios. E à medida que o cliente exigir que seja produzido o conteúdo para aquele e-mail, que você saiba minimamente produzir. Então, esse negócio de retrabalho, de ter que ficar refazendo as coisas, é o que atrapalha a vida do designer. Por quê? Quanto mais rápido você fizer em mais mídias diferentes, formatos, tamanhos diferentes, mais resultado você vai conseguir, melhores vão ser os seus resultados aí com seus clientes. Então, você não tem mais especialista de uma determinada área, seja impressão, seja design digital. Sim, o designer que ele tem que se virar com tudo, inclusive com a área de vídeo. Um dia a gente pode marcar
que a Adobe trouxe aí, que são bem legais. Mas hoje a ideia é mostrar um pouquinho, é uma pitadinha aí de integração entre o InDesign, o Illustrator e o Photoshop, que são softwares aí que eu tenho uma paixão por eles, eu tenho certeza que vai ser legal para vocês. Legal. Então mostra aí pra gente. Vamos lá. O que você quer Bora lá, eu vou compartilhar minha tela aqui. Tá vendo a minha tela, Adair? Com certeza, estou vendo aqui. Maravilha. Então, pessoal, começo aqui abrindo o InDesign. O InDesign, para quem não sabe, ele foi conhecido por muito tempo como software que você usa para fazer livros, revistas, mas ele tem algumas funções fantásticas que se integram com o Photoshop, que tornam ele muito legal. Algumas pessoas perguntam para mim, por exemplo, Fabiana, eu posso vir aqui no Illustrator e eu posso, por exemplo, criar um arquivo com 4 artboards. Então, vamos chamar isso aqui de folder. E eu posso colocar, por exemplo, sangria aqui nesse documento. Então, eu vou colocar uma sangria de 4 milímetros. E, visualmente, quando eu crio esse documento, eu tenho 4 páginas. Puxa, criei a página aqui deitada, eu vou criar ela de pé, ó. Eu vou criar 4 páginas, eu selecionei o formato que eu quero, seja um formato de impressão, seja um formato de visualização. Falei que eu quero 4 artboards e eu tenho 4 páginas. E lá no InDesign eu também posso criar 4 páginas aqui e eu posso criar um documento que visualmente, eu vou ligar o preview, isso é um recurso do InDesign, as versões mais novas, e visualmente eu tenho um arquivo também com 4 páginas. Então, se eu clicar aqui em Create e eu visualizar o resultado do InDesign, ele chega a ser um resultado bem parecido com o Illustrator. Um design que eu critico e que eu falo, puxa, você poderia ser mais produtivo quando eu vejo, é aquela pessoa que ela é boa em um software, Adair, e aí ela só trabalha com aquele software. Sabia que tem muito designer que faz isso? Ele aprende a usar o Illustrator, ele quer usar o Illustrator se bobear até para retocar a imagem. Ele aprende a usar o Photoshop, ele quer desenhar no Photoshop, quer fazer tudo no Photoshop. E eu quer fazer vetor no Photoshop. É, loucura! Sabe o que eu costumo falar para os meus alunos? Quem não é de São Paulo não entende bem. Nessa época a gente não vai entender mais ainda. Mas eu costumo brincar com os meus alunos que são de São Paulo, até do Rio, quem é mais conhece mais o trânsito das grandes capitais. Eu falo, gente, usar softwares da Creative Cloud é igual você sair de um ponto até o outro ponto extremo em São Paulo. Qual é o caminho mais rápido? Depende. É sexta-feira, está chovendo, a gente está em confinamento, a gente é rodízio do seu carro. Então, o que acontece? Os caminhos para você chegar no mesmo resultado, eles não podem ser só um. Porque se você ficar preso só naquele software, só naquele caminho, só naquela maneira de trabalhar, você muitas vezes não consegue atingir o seu objetivo mais rápido. Gostou da minha comparação, Adair? Gostei, muito bom. É cada dia um caminho diferente. É isso verdade. Quando tem caminho. Quando tem, né? E às vezes você tem até que ir de metrô, que é mais rápido. Bom, verdade, espero muitas que, vezes. Quem diria que a gente sentiria saudade desse normal, né? Loucura, em confinamento a gente sente saudade até do trânsito, gente. Sim. Mas tudo bem. Então, o que acontece? É muito importante que você saiba a diferença de cada um deles e para que servem. Photoshop está mais fácil, edição de imagens e tudo mais. Quando você cria um documento no InDesign, a primeira coisa que você observa que ele tem e que o Illustrator não tem é a parte de margem. Então, o Illustrator, você pode trabalhar com margens através de guias? Sim, tem momentos que eu preciso trabalhar com margem, e aí eu aperto Ctrl R ou Command R para visualizar a régua, Command R visualiza a régua, e eu encosto a régua aqui e posiciono essa guia, né, que na verdade é uma guia de régua que a gente chama, eu posiciono ela aqui para que ela tenha a posição como se fosse uma margem. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar 10 milímetros aqui e ela vai ter essa posição. Só que quando você precisa de recursos de continuidade, então, por exemplo, eu tenho essa guia, mas eu gostaria que ela continuasse. Eu gostaria que esse documento tivesse numeração de páginas. O Illustrator não tem. Eu gostaria que esse documento tivesse um elemento
que ele se repete em todas as páginas. O Illustrator não tem. Isso é um recurso no InDesign chamado página mestre. Então, no InDesign, quando você tem um documento de 4 páginas e você quer que aquele elemento se repita, então, por exemplo, em todas as páginas eu tenho margens e colunas. A minha margem superior vai ser um pouco maior e na margem superior eu vou vir aqui e vou colocar a numeração. A numeração no InDesign, o meu amigo Alexandre Kise, que também está aqui no canal, ele gosta de falar das teclas tudo alguma coisa. Então é tudo N. Shift, Ctrl, Alt, N de numeração. Então eu vou colocar a numeração de página aqui nesse canto e na outra página, com Ctrl C, Ctrl V, ou você move segurando o Alt, você vai colocar a numeração aqui também. E aí o que vai acontecer? Em todas as páginas, ó, já aparece aqui a numeração das páginas. Então, tudo que eu colocar na minha página mestre, eu posso repetir aqui no Illustrator, no InDesign, diferente do Illustrator. Então, aos recursos de quando você tem um documento que ele precisa de continuidade, o melhor lugar é o InDesign. Só que tem uma coisa muito interessante que é, se você é muito bom no Illustrator, não tem motivo para você não usar o InDesign. Por quê? Eles se conversam muito bem. Vou mostrar como, Adair. Se, por exemplo, eu fizer um desenho aqui dentro do Illustrator, então vamos supor, eu vim aqui, vou colocar a letra P de Paula Adair, tá aqui, ó. Eu vou usar recurso do Illustrator, eu vou deixar essa letra um pouco mais grossa, e eu quero que essa letra aqui, ela fique com uma aparência um pouco diferente, então eu vou transformar essa letra num outline, e vou aplicar um efeito qualquer. Por exemplo, eu vou colocar um efeito de distorção e vou colocar um efeito chamado zigue-zague, para ela ficar com uma aparência meio engraçada aqui, vou deixar ele meio... Enfim, fiz qualquer coisa que você imaginar para ficar uma aparência diferente do comum. Ok, se eu quiser usar essa forma dentro do InDesign, por exemplo, eu gostaria que uma imagem ficasse aqui dentro, eu posso selecionar Ctrl C, Ctrl V aqui dentro do InDesign, e esse objeto que eu copiei e colei do Illustrator, ele passa a ser um objeto do InDesign. Eu posso mudar a cor. Se eu quiser, eu posso inserir uma imagem aqui dentro desse objeto e ajustar a imagem aqui dentro desse objeto como se ele tivesse sido desenhado dentro do InDesign. Então, não é que eles conversam no nível, olha, existe uma integração cabulosa, mas eles podem conversar num nível que você consegue utilizar um objeto do Illustrator dentro do InDesign como se ele tivesse sido desenhado nativamente no InDesign. Conhecia essa, Dair? Essa eu não conhecia, não, viu? Essa e a boa. integração é ainda maior. Muita gente insere os objetos do Illustrator usando File Place, que é você inserir. E isso, para mim, é uma boa ideia também. Por quê? Vamos supor aqui que eu crio um novo documento aqui dentro do Illustrator. Esse documento aqui, eu vou trabalhar com uma artboard só para eu trabalhar com esse documento. E tem alguns momentos que eu falo para as pessoas que ela não precisa... Quando é um objeto muito simples, eu falo, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, e você já consegue usar 100% daquele objeto no InDesign. Mas vamos supor que eu tenha aqui, eu peguei um símbolo aqui qualquer, é um símbolo de mancha, ok? Aí esse símbolo de mancha, eu quebrei o link aqui para que eu possa editá-lo. E aí eu gostaria de simular alguma coisa lá no Photoshop, como se isso fosse uma mancha de vinho. Então, eu vou pegar uma cor aqui que pareça mais com uma mancha de vinho. Eu vou deixar esse objeto aqui colorido. Vou trabalhar aqui com uma cor em Semic, ok? E selecionei aqui, ó. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Vamos trocar a cor aqui. Deixa eu expandir meu objeto. Ó. Peguei uma cor aqui que eu queria que ele representasse. Sim. O que eu vou fazer? Eu vou salvar esse objeto. Ok? E o que vai acontecer com esse objeto? Se eu quiser
que isso fique no Photoshop de alguma maneira, então, eu vou pegar uma imagem e eu gostaria de aplicar essa imagem dentro do Photoshop, eu também posso usar um bom Ctrl+C, Ctrl+V. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma imagem qualquer que eu tenho aqui em uma biblioteca aqui que eu queira trabalhar, então, sei lá, eu vou pegar aqui uma biblioteca de demonstração que eu tenha e eu vou arrastar esse arquivo, então eu vou pegar aqui, ó, e arrastei esse arquivo para cá, vou abrir esse arquivo aqui dentro do Photoshop, e aí o que eu posso fazer? Eu posso vir no Illustrator com esse arquivo que eu já tinha, copiar esse arquivo, então, ó, vou copiar isso aqui, colar do mesmo jeito que eu fiz no InDesign, como um objeto inteligente. E aí, ó, vamos supor que eu queira brincar aqui, ó, e claro, tem um jeito mais esperto de fazer isso, eu quero mostrar o conceito, ó. Eu inseri aqui, coloquei um modo de mistura aqui para ficar parecido com uma mancha, eu vim aqui nesse objeto e eu distorci esse objeto para que ele fique com uma aparência mais interessante. Enfim, vou fazer toda uma brincadeira aqui com o objeto. Vou distorcer ele aqui, vou deixar ele wave aqui brincando. Não ficou legal, mas enfim, fiz tudo o que eu quis com esse objeto. Se eu em algum momento quiser trocar uma característica dele, como por exemplo a cor, eu posso clicar 2 vezes sobre esse objeto, ele abre o objeto dentro do Illustrator, eu troco a cor, salvo esse objeto, e quando eu venho aqui dentro do Photoshop, esse objeto ele vai estar com a cor alterada. Então, ó, eu cliquei 2 vezes, ele abre o objeto dentro do Illustrator, eu troco a cor desse objeto, salvo e volto para o Illustrator, e quando eu volto isso já está editado. Uhum. Com um detalhe, Adair, que esse detalhe é importante. Se eu abrir a imagem que eu salvei, que é a imagem original, ela nada mudou. Olha. Ele só vai alterar aquela imagem como se essa imagem estivesse embutida dentro do Photoshop. Então, qualquer coisa que eu fizer dentro dessa imagem aqui, ele vai receber as alterações que eu fizer dentro do Photoshop. Então, por exemplo, se eu pegar e falar, eu quero aplicar aqui um blur, que é para deixar ele mais desfocado. Eu quero vir aqui aplicar um filtro de adicionar ruído. Então, eu vou colocar todas as características que eu queria colocar dentro do Photoshop. Eu quero vir aqui aplicar um outro filtro, enfim, qualquer filtro que você imaginar. Então, de extrusão parecendo contorno, enfim, todas as coisas que você quiser alterar nessa imagem, você vai alterar aqui dentro do Photoshop, e quando eu clicar 2 vezes nela, ela volta íntegra aqui no Illustrator. Então, o que for melhor fazer no Illustrator, você faz no Illustrator, e o melhor do Photoshop, que é a edição de imagem, você faz, e ele vai mesclar os dois. Muito então, legal. Isso você consegue com Ctrl+C, Ctrl+V. Então, não tem motivo para eu importar o arquivo aqui e transformar o arquivo em uma imagem, né, que você não consegue editar. Sim. Então, umas características mais simples que você tem. Agora, tem umas características de integração com o InDesign que são ainda mais interessantes. E algumas pessoas, é uma característica bem antiga, sabe, Adair? Não é uma coisa nova. Mas as pessoas não têm noção disso. Por exemplo, quando você importa uma imagem dentro do InDesign, então eu fui lá, File, Place, e vou falar que eu quero inserir essa imagem aqui, ó, desse cachorrinho. Tá vendo? Tá. E aí eu queria essa imagem recortada. Se eu apertar o Alt e clicar 2 vezes nela, ele já abre ela no Photoshop. Então já é uma maneira de você ficar indo e voltando se você quiser. E essa imagem aqui, o que eu fiz? Eu fiz uma seleção, que é a seleção dos cachorros, e salvei essa seleção aqui, ó, Select Save, ó, Paponet cachorros, ok? Salvei. Salvei esse arquivo. Quando eu volto lá para o InDesign, se eu quiser colocar essa imagem em um fundo, e vamos supor que esse fundo seja colorido e eu quero essa imagem recortada, eu não preciso recortar e salvar e reinserir. Eu posso vir aqui em Object,
Clipping Patch Options e falo para o InDesign pegar o canal alfa do Photoshop. Então, o que vai acontecer? Olha lá, ele vai fazer o recorte do Photoshop dentro do InDesign. Então, você utiliza as funções do Photoshop que é para retocar, e eu não tenho que inserir essa imagem 1, 2, 3 vezes. Você pode fazer isso com canal alfa, você pode fazer isso com um recurso que a gente usa muito no Photoshop, que é para coisas mais duras, que é o recurso de patch. Então, eu peguei uma imagem TIFF, que nem é uma imagem de Photoshop. Daí, quando não é de Photoshop, eu venho aqui com o botão direito e falo, olha, você vai editar usando o Photoshop. E aqui eu fiz também a seleção desse cachorrinho, só que eu fiz usando a caneta, usando o patch. E guardei a seleção aqui. E ele tem um fundo branco. Então, quando eu inseri no InDesign, ele veio com fundo branco, mas eu já tinha guardado a seleção no Photoshop. Então, eu posso vir em Object, Clipping Patch Options e falar, usa o patch do Photoshop chamado cachorro, e olha lá, ele faz o recorte do Photoshop e você usa dentro do InDesign. Então, são recursos que são bem antigos do InDesign, não são recursos novos, mas essa conversa que ele faz com o Photoshop é uma conversa muito legal. Então, você não precisa usar o Illustrator para tudo, porque tem recursos que o InDesign é bem mais interessante que o Illustrator, e não precisa usar e não precisa exportar várias imagens diferentes. Quer ver um outro exemplo, Adair, que tem gente que não conhece, e é um exemplo bem legal? Uma coisa que você consegue fazer dentro do InDesign é controlar camadas do Photoshop. Isso é loucura, né? Poxa vida. Eu consigo controlar. Então, por exemplo, vamos supor que aí alguém tenha uma malharia. Uma malharia, eu quero uma foto de uma camiseta para eu utilizar. Tem uns serviços da Creative Cloud que algumas pessoas não utilizam, por exemplo, o Adobe Stock. Ele tem que comprar por fora, mas super vale, ó. Eu vou vir aqui, ó, e colocar t-shirt para eu pegar uma camiseta para eu poder fazer uma demonstração. Ele está fazendo essa busca, Adair, dentro do Adobe Stock. Sim. Eu tenho uma conta no Adobe Stock, então eu quero uma t-shirt, mas eu quero uma t-shirt em branco. Coloquei aqui blank, acho que ele vai achar. Você pode fazer a busca em português também, mas é que a gente sabe que banco de imagem tem bem mais imagens em inglês. Então, eu gostei dessa camiseta aqui, ó, e aí eu quero utilizá-la para fazer uma demonstração. Deixa eu pegar uma que dê mais essa cinza aqui, eu gostei. Eu vou clicar no meu carrinho, eu vou usar um dos créditos da minha conta que eu tenho no Adobe Stock. Você percebeu que eu não tive que sair, Adair, para comprar essa imagem? Eu fiz de dentro dele. Eu falei que eu quero licenciar. Ok? E uma vez que eu licenciei, ele só vai pedir para eu fazer o login. Ó, tá aqui, por quê? Porque eu estava fora Então, ó, eu vou adicionar aqui a minha camiseta. Ó, essa aqui. Eu acho que ele deslogou da minha conta, daí ele não vai trazer direto. Você quer comprar essa licença? Não tem problema, eu estou logada aqui corretamente, eu não tenho essa licença aqui. Deixa eu entrar aqui com a minha conta Enterprise, que aí eu consigo achar. Mas enfim, eu tenho aqui ó, as minhas imagens, eu vou falar que eu quero licenciá-la. E uma vez que eu licenciei, eu falo abre no aplicativo. Eu posso salvar essa imagem ou eu posso abrir diretamente no Photoshop. Eu tive que sair porque eu estava deslogada, Adair, mas quando você compra, você nem precisa sair do seu aplicativo. Você pode fazer as suas compras, escolher, guardar nas suas bibliotecas dentro aqui do próprio Photoshop. Então, isso é uma coisa bem útil que você pode fazer aqui com os seus arquivos. Então, tá, eu licenciei essa imagem, posso guardá-la também em uma das minhas bibliotecas. Então, eu guardei aqui na minha biblioteca e quando eu abro a biblioteca aqui, ó, ele mostra aqui, ó, tá vendo? Sim. O que eu acabei de comprar. Então, vamos supor que eu seja de uma malharia.
Daí eu tenho essa camiseta, eu quero utilizá-la. Aqui, então, eu vou no Object Selection Tool, que seleciona muito mais rápido aqui, ó. Selecionei um objeto, ele faz o cálculo da seleção, é um recurso do Photoshop também que é muito legal. Você percebeu que eu não tive que fazer quase nada para selecionar? O Paulinho mostrou esse recurso que usa aquela inteligência artificial do É, Adobe Sensei, é Sensei. fantástico. Ele mostrou seleção. Eu acho que... E sabe que tem designer que tem medo disso, Adair? Você acredita? Ele fala, tô desempregado. Eu falo, não. Finalmente, você vai ser pago para o que você deveria ter sido pago desde o início, que é para criar. Não para ficar fazendo serviço de peão de obra do Illustrator, né? É. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, peguei essa camiseta, e eu vou fazer uma versão dela, que é uma versão vermelha, e eu vou fazer a versão dela, que é a versão em azul. Claro, eu tenho que achar direitinho a cor que eu quero, né? Mas eu vou colocar uma versão aqui, ó, Solid Color, azul. Tudo bem? E aí eu vou falar que eu quero o modo de mistura aqui, Color, que me ajuda a usar melhor. Aqui, azul, tá vendo? E eu vou escolher aqui também o modo de mistura, que é o modo de mistura Color, que vai utilizar a cor de baixo. Então, ó, eu tenho a camiseta, a versão mesclada vermelha, e eu tenho a camiseta versão mesclada azul. Adair, sabe o que as pessoas fariam nesse momento? As pessoas, nesse momento, fariam o seguinte: ele pegaria cada uma das versões das camisetas, ia salvar uma chamada vermelha, salvar uma chamada azul, e aí ele ia poder usar essas camisetas. Então, ele ia ter 2 arquivos inseridos, e cada vez que ele tivesse que fazer uma nova cor, ele teria que usá-las. O que a gente vai fazer, que é a minha última dica aqui para vocês de integração, para deixar aquele gostinho de quero mais, Adair. Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou importar isso dentro do InDesign. Então, eu vou usar a integração que ele tem, que é fantástica. Quando eu inserir, é lógico que eu quero ela com um fundo transparente, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar aquele recurso que é o Clipping Patch para usar a própria seleção que eu fiz no Photoshop e recortar. Então, eu já tenho o fundo que eu quero. No entanto, lá na minha loja, lá no meu encarte, eu gostaria de mostrar uma versão de cada. Eu gostaria de mostrar a versão em azul e gostaria de deixar aqui a versão vermelha. Olha que coisa fantástica que o InDesign tenha várias versões, não é lançamento da Creative Cloud, e muita gente não conhece, Adair. Eu posso vir aqui em Object Layer Options, e falar, carrega a camada vermelha do Photoshop, e aqui, que é a mesma imagem que eu importei, só que uma instância diferente, é uma cópia, Object Layer Options, eu quero que você carregue azul. E aí, voilá, olha lá. Olha, que eu legal, tenho prontinho todas as versões. E se eu precisar alterar, daí não tem tempo ruim, ó. Alt. Cliquei 2 vezes, venho aqui, vou criar a versão amarela, olha lá. Vou criar aqui uma versão meio amarela, vou colocar o modo de mistura correto, claro. Ó, essa aqui vai se chamar amarela. Ó, vou salvar isso aqui. E aí, o que vai acontecer? Se eu quiser, eu posso vir aqui e ativar a versão que eu quiser. Então, eu posso vir em Object Layer Options e ativar a versão amarela. Olha lá, ativar a versão azul, ativar a versão vermelha. E eu uso o Photoshop uma vez, em um único arquivo, faço todas as versões que eu quero e tenho tudo já disponível dentro do InDesign. Muito legal, hein? São recursos antigos, sabe? Opa. Mas são muito úteis e alguns designers não conhecem. Então, é do velho ao novo, mas utilizando melhor essa integração, vocês vão conseguir produzir muito mais em menos tempo. Fabi, dava para a gente ficar 1 hora falando aqui, mas nosso tempo já foi 2 vezes quase. Imagino. Passou aqui. Eu falo bastante. Eu agradeço pela sua demonstração, pela aula que você deu aqui da integração do pacote Adobe Creative Cloud.
tá? E eu gostaria que você se despedisse aí dos nossos seguidores e deixasse a promessa aí de que você volta para dar novas dicas, né, Fabi? Por favor. Com certeza, pessoal. Eu agradeço pelo convite, né? É uma oportunidade grande. Eu estou matando saudade de Creative Cloud. Fazia um tempo que eu estou só lá no Acrobat, só no PDF. Então, para mim, Só na documentação. É só no PDF, todo mundo preto e branco. É bom colorir um pouquinho mais aí com essas informações. Eu agradeço a todos vocês e com certeza eu volto para mostrar mais tecnologias, mais dicas. E é o que eu acredito, Adair, conhecimento é a única coisa que você multiplica quando você divide. Então, estou à disposição de vocês. Eu gostei dessa frase, muito boa. É isso aí, pessoal. Obrigada e um beijo para todos. Se cuidem. E com isso a gente termina aqui mais um bate-papo, pessoal, um pouquinho mais esticado do que o normal, mas olha, valeu cada minuto extra aqui com a Fabi. Essa potência do Adobe, né? Agora a arquiteta de soluções Adobe, além de ser a Design Master, né? de carteirinha que nós já conhecemos, agora também uma arquiteta de soluções. E ficou aí, pessoal. Vamos pedir para ela voltar. Comentem, curtam, tem que curtir e comentar, aí isso. A gente volta. Se inscrevam, ative as notificações para saber quando é que ela volta. E como eu costumo dizer a cada bate-papo aqui, ao final de cada bate-papo, a gente é uma sociedade colaborativa. A civilização nasceu da colaboração. A gente saiu atrás dos mamutes em bandos, né, em equipe. Foi um trabalho de equipe. A gente construiu aldeias, cidades, estados, países, impérios, através da colaboração. E pela primeira vez, a tecnologia nos permite que essa colaboração seja feita de forma instantânea, direta, em tempo real, sem limite de distância, fronteira ou até mesmo de idioma. Então, não há mais limites. Então, vamos usar essa tecnologia para construir uma sociedade melhor e para construir o nosso futuro. Obrigado e até o próximo bate-papo.